Olha, as eleições na OAB do Rio Grande do Norte acontecem no dia 28 deste mês, né? Atualmente são 6,8 mil advogados aptos a votar nesse pleito. A partir de hoje e nos próximos 3 programas, os 2 programas, eu vou entrevistar os candidatos à presidência da OAB. Amanhã será a Magna Letícia e na quarta Aldo Medeiros. Mas hoje é o atual presidente da OAB, o advogado Paulo Coutinho. Bom dia, Paulo. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes da 96. É sempre um grande prazer estar aqui com você. Poder falar um pouco sobre a advocacia e, nesse momento, falar um pouco sobre eleições OAB, né? O que é que lhe motiva a pleitear novo mandato à frente da presidência da OAB? Quem vai à reeleição tem sempre que começar essa conversa por uma prestação de contas, né? Sobre o que a gente se propôs a fazer. Eu estive aqui há 3 anos, né? Junto com a doutora Marisa, que é a nossa vice-presidente, com uma série de propostas, né? Com um encaminhamento do que a gente tinha se compromissado a fazer pela advocacia do Rio Grande do Norte. Nós, depois de 1 ano de gestão, nós conseguimos mudar para a nova sede da ordem, né? Hoje nós temos uma sede que de fato comporta a advocacia, o tamanho que a advocacia ganhou, né? Em Candelária. E começamos diversos projetos, muitos deles voltados para a qualificação profissional, outros que envolvem a defesa direta do exercício profissional, da advocacia, né? Criamos a Procuradoria de Prerrogativas, reestruturamos a Escola Superior de Advocacia, implementamos os cursos presenciais não só aqui como no interior. Então nós iniciamos um processo que não é um projeto, vou fazer um paralelo com o que a gente normalmente fala, não é um projeto de governo, é um projeto de Estado, é algo que se projeta no tempo para que a gente possa realmente concluir tudo. Você tem dito nas inúmeras entrevistas nesse período que 90% de suas propostas foram efetivadas, né? Você já falou algumas delas aí, mas o que seria esse conjunto de... Quando a gente apresentou um projeto de gestão, né? Apresentamos 35 propostas, enumeramos 35 propostas. E é óbvio, o advogado do Rio Grande do Norte sabe disso, a ordem não se resumiu a essas 35 propostas, né? Quando a gente fala em 90% é porque daquelas que foram apresentadas, de fato, nós conseguimos realizar 90% delas, mas nós fizemos muito mais. Dessas 35 que foram apresentadas, né, nós conseguimos implementar a Procuradoria de Prerrogativas, que eu falei aqui, que é um dos temas mais importantes, ou seja, nós temos um plantão integral funcionando em apoio ao advogado que tem as suas prerrogativas desrespeitadas. Nós conseguimos implementar a reestruturação da ESA, para você ter uma ideia, Diógenes, só em 2017, 2018, é a Escola Superior de Advocacia, né? Porque a gente fala, porque no meio a gente termina abreviando, mas de fato o ouvinte precisa entender, um dos nossos focos foi a qualificação profissional e só em 2017, 2018 nós tivemos mais de 150 eventos acadêmicos dentro da ordem, atendendo a mais de 8.800 advogados. Então essa foi uma das nossas... Né? Estudantes, essa aproximação com a graduação foi outra das nossas grandes realizações e que não está nessa proposta inicial do que seria, mas durante a gestão nós percebemos a importância do estudante se aproximar da ordem, para que ele possa conhecer a advocacia, para que ele possa se preparar para um início de exercício profissional. E você me dá um gancho para perguntar qual é o apoio, objetivamente, dado ao jovem que está entrando no mercado de trabalho, Paulo? Diógenes, nós temos, primeiro, o Rio Grande do Norte foi pioneiro na criação de um curso chamado Curso de Iniciação à Advocacia. Os cursos de Direito, infelizmente, eles não têm na sua matriz curricular matérias relacionadas ao exercício profissional. Então, o advogado, quando recebe a sua carteira, ele não vem com a bagagem, né, técnica de gestão do seu escritório, de cobrança dos honorários, de como cobrar, de como se apresentar numa audiência, de como se portar como efetivamente advogado, né? Então nós implementamos aqui o curso de iniciação à advocacia, algo que já vem de muitas gestões, mas que nessa nossa gestão nós conseguimos, primeiro, levar para o interior. Segundo, trazer para a advocacia 2 temas que são absolutamente essenciais hoje: empreendedorismo e gestão.
né? Tanto que a ordem foi premiada agora, teve um fórum de negócios agora em Natal, na semana passada, e a ordem foi premiada exatamente pelas ações voltadas a esses dois temas, né? Que tem dois focos principais. Um é trabalhar junto ao advogado a formação dele para gerir o seu negócio, né? A advocacia passou a ser um negócio também, não é um comércio, é um negócio que necessita de gestão administrativa, que necessita de um olhar de vanguarda para perceber qual é o mercado que vai se ampliar, qual é aquele que vai, de alguma forma, ter uma redução. Então esse trabalho foi muito forte durante toda a gestão e a jovem advocacia foi o seu foco principal, né? Apesar de durante a gestão nós termos alguns episódios, e eu vou citar um, por exemplo, que foi a reforma trabalhista, que diminuiu muito a demanda trabalhista. E o que aconteceu? Muito da advocacia trabalhista terminou migrando para outras áreas e necessitou se qualificar, necessitou do apoio da ordem, né? Houve uma migração muito forte para a advocacia previdenciarista, né? Muitos advogados que atuavam exclusivamente como trabalhistas foram para a área da previdência. E sempre foi forte, né? Sempre foi forte, sempre teve. Na verdade, nos últimos anos ela tem crescido muito. Você sabe que quando a gente anuncia um curso de previdenciário, direito previdenciário lá na OAB, é lotação total, né? Dá overbook em cada evento. E houve uma migração para essa área e a necessidade que a OAB sentiu de preparar esse advogado que não é jovem, quer dizer, que é jovem há mais tempo, como eles chamam, né? Para um novo início, né? Porque você passa a focar num novo mercado, você tem que se preparar, se qualificar. Então essa preparação, ela não atendeu somente a jovem advocacia, ela atendeu também ao advogado que precisou, né, de uma mudança, né, para seguir. E dentro dessa linha, uma das propostas importantes que nós temos aqui é a criação de um departamento de recolocação profissional. Uma das nossas propostas é a contratação de um headhunter, né, um profissional que vai receber o advogado desde a formação do seu currículo, né, desde a elaboração do seu currículo, até a preparação dele para como se apresentar e chegando ao fim até a sua recolocação, ou seja, fazer a ponte entre o advogado e o departamento jurídico, ou a empresa, ou o escritório que tem a necessidade de contratá-lo. Você falou em defesa das prerrogativas, já escorreu aqui, mas eu queria casos concretos. Não precisa citar nomes dos envolvidos, mas só para que o nosso ouvinte entenda. O que é defesa dessas prerrogativas? As prerrogativas são garantias legais para que o advogado possa exercer livremente, né, o seu papel de defensor. Por exemplo, o advogado tem direito a ter acesso aos inquéritos policiais. E muitas vezes você chega na delegacia e tem esse direito vamos dizer assim, tolhido, dificultado. A palavra era essa, Diógenes. Dificultado. Então o escrivão, não está aqui, está no gabinete, não tem como ver. Então, esse acesso é essencial ao direito de defesa. Então, as prerrogativas, eu estou citando só um dos exemplos, né? Mas essas prerrogativas, elas são essenciais para que o advogado possa, de fato, garantir a ampla defesa do cidadão. Então, não são privilégios do advogado, são garantias de cidadania. Então, nós tivemos, só na nossa gestão, mais de 150 ações entre medidas judiciais e administrativas de combate à afronta às prerrogativas. Nós tivemos um caso, e aí o advogado e a advogada que estão escutando vão entender, temos um caso que se repetiu em muitos municípios, que foram as ações propostas contra advogados que deram parecer em processo de licitação. Você sabe que quando há uma contratação por licitação, há sempre um parecer jurídico que é opinativo, que ele só indica se a documentação está correta ou não. Infelizmente, muitos advogados, atuando no estrito cumprimento, né, da sua função, foram injustamente acusados de terem dado pareceres, né, terem proferido pareceres que eventualmente beneficiaram um ou outro licitante. E nós tivemos mais de 35 ações trancadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, com o presidente fazendo inclusive a sustentação oral nos tribunais de ações que foram injustamente promovidas contra advogados. Além de um trabalho, Diógenes, que esse é muito importante, que é um trabalho proativo de prevenção. A Ordem, ela criou um projeto chamado Prerrogativas em Exercício, que está indo a muitos municípios, já foi a mais de 10 municípios no interior do estado, fazendo contato, buscando o contato com as autoridades onde normalmente nós temos alguma dificuldade, magistrados, Ministério Público, delegados, e levando a mensagem de respeito mútuo entre as profissões.
é preciso conscientizar cada um desses agentes que fazer a sua parte não significa atrapalhar do outro ou impedir que o outro exerça a sua função. Então essa é uma das ações que eu acho que tem dado mais resultado. Como presidente da OAB, com certeza você sempre é questionado sobre o valor da anuidade, que, segundo as informações, é uma das mais caras da região Nordeste. Existe alguma chance de uma redução de valor? Como é que esse dinheiro é gasto? O que acontece? A Ordem dos Advogados do Brasil, ela não recebe verba pública de nenhuma natureza, né? Ela sobrevive exclusivamente da anuidade dos advogados. E também da receita de cursos. E da receita de cursos, né? Eventualmente, mas assim, o que entra de verba, né, do grosso são as anuidades. Essas anuidades, elas são repartidas. Começa daí. Então, a sua anuidade, que lá no início do ano você pode dividir até 11 parcelas, né? Ela é uma parte destinada ao Conselho Federal, outra à Caixa de Assistência, outra ao Fundo Cultural. A OAB, ela fica com 60% daquele valor que é pago pelo advogado. Nós temos quando se fala maior anuidade, existem diferenças mínimas entre as anuidades do Nordeste. Hoje é 875. Né? Existem diferenças mínimas. E de fato, nós temos uma responsabilidade institucional com o advogado e nós não temos como trabalhar os benefícios que são oferecidos aos advogados sem ter essa contraprestação. Nós chamamos de investimento. A anuidade hoje, permite que o advogado tenha um escritório modelo, são salas de escritório, inclusive com profissionais, com a secretária para atender o advogado, ligar para o seu cliente, ou seja, o advogado que não tem estrutura de escritório, a OAB monta para ele essa estrutura. Isso vem da anuidade. A OAB fez nos últimos 3 anos mais de 20 mil atendimentos na clínica do advogado. Me aponte aí qualquer que seja dos conselhos de classe que tenha essa estrutura de atendimento para o seu associado. Né? Nós temos uma clínica lá no próprio prédio, né? na sede da Ordem, que atende odontologia, psicologia, fisioterapia, algumas especialidades médicas que são inclusive em parceria, que a OAB subsidia para o advogado. Né? Nós temos vários projetos, para que você tenha uma ideia, nós temos um projeto chamado, não é nem um projeto, nós temos um sistema de administração do escritório, que é o software urbano, que nós temos uma parceria que atende hoje mais de 700 advogados. Esse programa, ele permite que o advogado faça a gestão dos seus processos, a gestão financeira do seu escritório, ele custa R$ 1.068 por ano. Se você for lá contratar, o advogado com até 5 anos de inscrição, em função de uma parceria da OAB, ele tem esse programa gratuitamente. Então, assim, só nesse programa, ele já economiza mais do que ele investe de anuidade. Então a anuidade é o que faz a OAB poder girar a sua máquina, né? E ela gasta de forma responsável. Nós temos hoje uma gestão profissionalizada de hoje. Nós temos uma das nossas propostas de campanha foi a implantação de um plano de cargos e salários. Nós implantamos o plano de cargos e salários. Né? Fizemos todo um trabalho de formação do nosso empregado para que ele possa atender melhor o advogado, né? Temos hoje só para você, só esse ponto que eu acho que é importantíssimo. Além disso, nós criamos um projeto de inclusão dos portadores de síndrome de Down. A OAB do Rio Grande do Norte é a primeira com um projeto de inclusão de trabalhadores portadores de síndrome de Down. Né? Já temos um funcionário e temos a programação para contratar mais um. Então, há uma preocupação também em ter uma estrutura que melhor atenda a advocacia. Seus adversários cobram uma prestação de contas mais transparente, falam até em atraso nessa prestação de contas. Isso procede? Procede não. Você passou 3 meses aqui, eu acho, em campanha, escutando fake news para todo dia, né? Todo dia se falava em fake news. E essa é mais uma de hoje. Na verdade, primeiro, o portal da transparência, você falou em transparência. Na nossa gestão, nós ampliamos as informações constantes do portal da transparência. Né? Já existia um portal anterior que trazia só a relação dos pagamentos, né, dos salários. Nós ampliamos as informações do portal. Há 2 meses, nós aprovamos no Conselho a criação de um portal interativo, que na verdade ele vai trazer não só as informações, mas vai permitir a participação do advogado. Isso já está em processo de implementação. E em relação à prestação de contas, infelizmente fala quem não entende de OAB. Né? O processo de prestação de contas ele tem início no Conselho Seccional. Eles pegaram uma certidão que fala que a prestação de contas não chegou ainda no Conselho Federal, e de fato não chegou, porque ela ainda está tramitando aqui. Mas o Conselho Federal, Diógenes, já veio aqui auditar as contas de 2017, porque nós trabalhamos corretamente.
A auditoria do Conselho Federal tem um relatório já apresentado, inclusive, no Conselho Federal, que nós temos uma certidão já disso, dizendo que as contas de 2017 foram apreciadas pela auditoria que estão absolutamente regulares. Agora, eles passaram um bom tempo só batendo nisso, porque proposições, que é o que o advogado quer ouvir, né? O que é que ele tem para apresentar, o que é que eles têm para apresentar para a ordem, eles só estão ouvindo na chapa 10. Uma coisa que você tem falado muito durante essa candidatura à reeleição é a participação feminina na sua chapa. Qual o tamanho dessa participação das mulheres? De hoje nós temos, eu acho que 2 pontos muito importantes na formação da chapa, né? Primeiro, a participação da mulher, não só para responder ou para atender a uma cota, né? Nós formamos uma chapa onde as mulheres têm importância estratégica. Nós temos as 2 vice-presidentes de diretorias, que é a Caixa de Assistência e a Seccional, são vice-presidentes mulheres. E são vice-presidentes mulheres do interior do estado, né? Nós temos 7 subseções e essa atuação da gestão junto ao interior foi o que trouxe aí o apoio de quase 100% dos presidentes de subseccional à nossa chapa. Nós trazemos para dentro da chapa 10 a participação efetiva de todas as regiões do estado e uma participação feminina de 40%. 40% da nossa chapa é formada por mulheres, mas mulheres não só naquelas cotas, para responder as cotas. Nós temos 10 diretorias de hoje na chapa. 6 são ocupadas por mulheres. 60% das nossas diretorias são atuantes, né? São mulheres, e são mulheres atuantes, são mulheres que efetivamente recebem no dia a dia a dificuldade da advocacia, trazem isso como um elemento importante de gestão da Ordem dos Advogados do Brasil. E essa formação da chapa eu acho que diz muito do que é a nossa intenção para o próximo triênio. Você falou para o público interno da OAB, seus advogados, filiados, estudantes, mas o papel da OAB vai além do que a defesa das prerrogativas dos advogados. E, na sua opinião, qual é o papel da OAB no conjunto da sociedade, inclusive tratando de temas que são caros, como a segurança pública? Exatamente. Diógenes, nós tivemos, ao longo dos 86 anos de existência da Ordem, uma presença importante da instituição em todos os momentos de grande dificuldade para a sociedade civil. Ao longo desses 3 anos? Ao longo desses 3 anos, né? O que é que você destaca? Ao longo desses 3 anos, nós tivemos uma atuação muito forte na crise da segurança pública. Essa foi uma que chamou muito a atenção, inclusive com destaque, um ex-secretário nacional, né, de segurança pública já se manifestou exatamente mostrando o papel que a OAB teve nas discussões que aconteceram, desde Alcaçuz até o processo que se desencadeou depois disso, com a recuperação, né, do sistema penitenciário e a participação efetiva da Ordem para resgatar um pouco daquilo que o Potiguar estava se ressentindo, que é a segurança. Nós temos uma atuação, Diógenes, junto à população carente, e é um dos únicos estados que possui isso, de uma assistência judiciária gratuita, que atende a mais de 6 mil pessoas por ano. É uma assistência que é formada por voluntários, mais de 70 advogados, né, estruturados pela OAB para dar vazão a algo que o Estado não consegue fazer, né, que é uma defensoria que ainda não tem estrutura para isso. Fora as manifestações e a nossa intervenção em muitos momentos. Por exemplo, na campanha agora, de hoje, na campanha política, né, para a eleição de governo, nós realizamos lá na Ordem, junto com o Marco, né, um evento para exigir dos candidatos o compromisso com a transparência, o compromisso com o combate à corrupção. Todos eles assinaram, inclusive a candidata Fátima Bezerra, então candidata, hoje eleita governadora, assinou esse termo de compromisso, que é um termo que nós vamos exigir, que nós vamos cobrar, né, para que de fato a participação da Ordem seja efetiva também junto à sociedade civil. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do advogado Paulo Coutinho, atual presidente da Ordem dos Advogados Seccional Rio Grande do Norte. Eleição da OAB no dia 28 deste mês. Quase 7 mil advogados estão aptos a votar. A nova diretoria que vai atuar no próximo triênio, de 2019 a 2021. Obrigado, Paulo, por sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Diógenes. E amanhã teremos a advogada Magna Letícia, que é candidata à OAB também. E na quarta-feira, o outro candidato, terceiro candidato, o advogado Dr. Aldo Medeiros. A todos um bom dia
Lembre-se, daqui a pouquinho, Francisco Fernandes, Padre Francisco Fernandes, estreia, traz de volta o Fé na Vida. E meio-dia teremos a estreia do novo Rádio Jornal 96 Minutos, com Gustavo Negreiro, Julisca Azevedo e Silvio Henrique. Boa sorte a todos. Eu volto amanhã com o Jornal 96.